Capítulo 4. Este capítulo trata de mais duas maneiras que Satanás usa para tentar levar os crentes a pecar. Em primeiro lugar, ele dirá que mesmo as melhores pessoas na Bíblia pecaram, portanto, qualquer crente também pode pecar. Segundo, ele dirá aos crentes que não precisam se preocupar com o pecado, porque Deus sempre os perdoará. Vejamos como estas duas ideias estão erradas. Primeiramente, Satanás às vezes diz aos crentes que as melhores pessoas pecaram, portanto pecar é algo aceitável. Davi foi um homem que Deus amou, mesmo assim ele teve relação sexual com a mulher de outro homem. Assim, Satanás nos diz que o pecar não é errado. Noé foi favorecido por Deus, Gênesis 6:8. Contudo, em Gênesis 9:21, vemos que esse mesmo Noé embebedou-se. Então Satanás diz aos crentes que beber também não é errado. Jesus disse que Pedro havia sido abençoado pelo Senhor, Mateus 16:17, mas em Mateus 26:74, esse mesmo Pedro jurou e disse que não conhecia Jesus. Então, Satanás diz aos crentes que os pecados como esses também não são errados. Bem, Satanás está certo? Davi, Noé e Pedro e muitas outras pessoas boas que Deus amou, também pecaram e pecaram seriamente. Isso significa que os crentes não precisam se preocupar com o pecado? Observe primeiramente, que Satanás está se referindo somente à metade da história sobre o povo da Bíblia, como Davi ou Pedro. Davi pecou, mas arrependeu-se. O Salmo 51 conta como Davi se sentiu e o que ele fez após ter pecado. Ele disse: "Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado." Salmo 51:2. Essas não são palavras de alguém que não está preocupado com o pecado. Davi reconheceu o seu pecado, odiou e rogou pela misericórdia de Deus. Da mesma forma, depois de jurar e afirmar que não conhecia Jesus, Pedro se retirou e chorou amargamente. Mateus 26:75. Por que Pedro chorou? Porque ele sabia que havia feito algo errado e odiou o que fez. Portanto, quando os crentes pensam que podem pecar porque as pessoas boas da Bíblia pecaram, elas devem se perguntar: eu me arrependo da mesma forma que essas pessoas se arrependeram? Aquelas pessoas da Bíblia odiaram o pecado embora de vez em quando pecassem. Da mesma maneira, os crentes devem odiar o pecado e manter distância dele. Segundo, observe que essas pessoas boas não continuaram pecando. Elas pecavam ocasionalmente, não planejavam ou intencionavam pecar continuamente. Estavam lembradas do dia quando Deus as julgará. Deus mostrou misericórdia e bondade para com os israelitas. Mesmo assim, eles se esqueceram de toda a bondade de Deus e se afastaram do seu Deus. Jesus disse: "Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Marcos 13:2, e assim aconteceu. Jerusalém foi destruída junto com o seu templo. O povo foi morto ou capturado. Aqueles que desfrutaram a bondade de Deus, mas se afastaram dele receberam a sua justiça. Quanto mais os crentes forem abençoados, mais severamente serão julgados se esquecerem de tais bênçãos. Terceiro, os crentes nunca devem pensar que pelo fato de desfrutarem algumas bênçãos de Deus tudo está bem. De uma maneira ou outra, cada um se beneficia da bondade de Deus, mas a bondade especial de Deus é somente para o povo que o ama e o obedece. A Bíblia diz que o amor inabalável de Deus protege a pessoa que confia nele, Salmos 32:10. Você confia em Deus? Se você confia, não vai desejar pecar. Quarto, a misericórdia de Deus é uma razão muito forte para não pecar. A bondade de Deus não é uma desculpa para pecar. A Bíblia diz que por causa de toda a misericórdia de Deus, os crentes devem oferecer-se totalmente a Ele, corpo, mente e tudo o que são, para que Ele os use em seu serviço. Romanos 12:1. A bondade de Deus deve levar os crentes a amarem a Deus e a não pecarem contra Ele. Sempre que alguém diz que a bondade de Deus significa que o pecado não tem importância, essa pessoa está demonstrando que ela não dá o devido valor à bondade de Deus. Entender corretamente a bondade de Deus é ser atraído para Ele de tal maneira que o desejo de pecar contra Ele seja derrotado.